Meu nome é Ângela Ribeiro. Tenho 26 anos e, até pouco tempo atrás, achava que o amor da minha família era o tipo de coisa que se conquistava com esforço. Eu acreditava que se estudasse o suficiente, trabalhasse o suficiente e me sacrificasse o bastante, um dia elas olhariam para mim e diriam: "Estamos orgulhosas de você." Mas a verdade é que eu cresci dentro de uma casa onde o silêncio valia mais do que qualquer elogio, e onde o carinho era um prêmio que só uma pessoa merecia, minha irmã. Eu morava com minha mãe, Dona Lúcia, uma mulher de olhos severos e coração fechado, e com Renata, minha irmã mais velha, que sempre soube como manipular cada palavra que dizia. Desde pequena, Renata foi o centro do mundo da minha mãe. Quando ela caía, minha mãe corria. Quando eu caía, ela dizia: "Levante-se, Ângela, a vida não é para os fracos." E eu levantava. Sempre. A infância passou e as coisas não mudaram. Enquanto Renata crescia bonita, cheia de amigos e planos grandiosos que nunca se concretizavam, eu era a sombra que segurava tudo em pé. Trabalhei desde os 17, fiz faculdade à noite, peguei 3 ônibus por dia, comia qualquer coisa no caminho e chegava em casa exausta. Mesmo assim, ainda precisava ouvir: "Você acha que é melhor que a gente só porque estuda?" E eu respondia apenas com um sorriso cansado, porque discutir com elas era inútil. Quando o dinheiro apertava, e ele sempre apertava, eu era o socorro imediato. Coloquei meu nome em empréstimos, paguei contas que nem eram minhas e aceitei ser chamada de "a certinha", como se fosse um insulto. Um dia, perguntei à minha mãe se ela achava que eu fazia isso por orgulho, e ela respondeu: "Você faz porque é sua obrigação. Família ajuda família." Eu queria perguntar se família também humilhava, se família também esquecia o quanto você sangrava por elas. Mas calei. Sempre calei. Renata, por outro lado, vivia como se o mundo girasse ao redor dela. Era o tipo de pessoa que podia destruir um dia inteiro com apenas uma frase. "Você é muito certinha, Ângela. Muito parada. Ninguém gosta de gente que tenta parecer perfeita." Ela dizia isso com um sorriso doce, enquanto usava a blusa que eu comprei para ela e comia a comida que eu paguei. Eu olhava e pensava em como alguém podia se sentir tão pequena diante da própria irmã. Mesmo assim, eu continuava ajudando. Quando ela perdeu o emprego, fui eu quem pagou o aluguel. Quando o filho dela ficou doente, fui eu quem comprou o remédio. E mesmo assim, no final de tudo, eu ainda era ingrata, a que não sabe o que é ser mãe, a que não entende o peso das coisas. Às vezes, eu me trancava no meu quarto e imaginava um futuro diferente. Um lugar onde meu esforço fosse visto, onde minha voz não fosse abafada. A formatura estava chegando, e eu acreditava que aquele dia mudaria tudo. Era o símbolo da vitória que eu mesma construí, tijolo por tijolo, sem ajuda, sem incentivo. Eu sonhava com minha mãe na plateia, batendo palmas, chorando de orgulho. Sonhava com Renata dizendo: "Você conseguiu, mana." Era um sonho simples, mas para mim parecia um milagre. Naquele mês, trabalhei dobrado para pagar o salão da formatura, o vestido e as lembranças para os convidados. Fiz questão de convidar todos. Quando liguei para minha mãe, ela respondeu com frieza: "Não sei se vou poder ir, tenho outras coisas para resolver." Eu perguntei o que podia ser mais importante do que a formatura da própria filha, e ela disse: "Não seja dramática, Ângela. A vida não gira em torno de você." Depois desligou. Renata, por sua vez, riu. Formatura é para quem tem tempo para brincar de sucesso. Eu, hein? Mal terminei o ensino médio e tô viva do mesmo jeito. Aquilo doeu mais do que eu admiti. Fiquei em silêncio, mas por dentro ardi. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho. Daniel, meu colega de faculdade, notou que eu estava diferente. "Você parece cansada demais, Ângela. O que tá acontecendo?" Eu tentei disfarçar. "Nada demais, só ansiedade pela formatura." Ele olhou fundo nos meus olhos e disse: "Você fala da sua família como se precisasse pedir permissão para ser feliz." Eu engoli em seco. Era a primeira pessoa que enxergava o que eu tentava esconder há anos. À noite, deitada na cama, fiquei pensando naquelas palavras.
Talvez ele tivesse razão. Talvez eu realmente esperasse uma permissão que nunca viria. Mas mesmo sabendo disso, eu ainda queria acreditar. Queria que, só por uma noite, tudo fosse diferente. Que minha mãe sorrisse para mim, que minha irmã me abraçasse, que eu me sentisse parte de alguma coisa. O dia da formatura se aproximava, e com ele, a esperança de um recomeço. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o começo do fim de uma ilusão que me acompanhou por toda a vida. Eu achava que estava prestes a receber amor. Mal sabia que o que me esperava era a ferida mais profunda, e a libertação mais necessária. Quando penso na palavra família, o primeiro som que me vem à mente não é riso, nem afeto, é o som de portas batendo. Cresci em uma casa onde o barulho do silêncio era ensurdecedor. Minha mãe, Dona Lúcia, falava pouco, mas cada frase dela parecia uma sentença. Não chore, não reclame, não me decepcione. Ela dizia que criar 2 filhas sozinha era fardo demais, e que nós devíamos agradecer por ter um teto. Eu agradecia, mesmo sem entender que aquele teto também me esmagava. Meu pai nos deixou quando eu tinha 8 anos. Lembro dele jogando a mala no carro e dizendo, não dá mais. Eu assisti ir embora pela janela enquanto Renata chorava no colo da mamãe. E eu? Eu fiquei parada. Esperando que alguém me chamasse. Que alguém dissesse, vem cá, Ângela, vai ficar tudo bem. Mas ninguém disse. Desde aquele dia, aprendi a engolir o choro. A ausência do meu pai transformou minha mãe em ferro. Ela começou a trabalhar em 2 empregos e, quando estava em casa, parecia carregar um peso invisível que a deixava amarga. Eu tentava ajudá-la, lavava a louça, dobrava a roupa, estudava em silêncio para não incomodar. Ainda assim, nada parecia suficiente. Você não é sua irmã, Ângela, ela dizia, Renata sempre soube me ouvir. E eu pensava, ouvir o quê? Ela nunca dizia nada. Renata cresceu cercada por elogios. Se tirava uma nota mediana, minha mãe dizia, ela é inteligente, só não tem paciência com a escola. Quando eu tirava notas altas, a resposta era, é o mínimo que espero de você. A diferença estava sempre nas entrelinhas, Renata podia errar e eu, não. E, mesmo assim, era ela quem ganhava abraços, presentes e desculpas. Com o tempo, aprendi a ser a filha funcional. Fui a que resolvia, a que pagava as contas, a que não questionava. Só que esse papel vinha com um preço, invisibilidade. Quando entrei na faculdade, por exemplo, não houve festa, nem parabéns. Apenas um olhar indiferente e uma frase curta, espero que isso sirva para alguma coisa. Eu me prometi que serviria. Durante os anos de estudo, vi Renata afundar em uma sequência de decisões ruins. Namorados violentos, empregos que duravam semanas, dívidas que pareciam brotar do nada. E, como sempre, eu era a solução. Minha mãe chorava, dizia que não podia ver a filha mais velha sofrer, e eu me apressava em ajudar. Ela é sua irmã, Ângela, vocês precisam se apoiar. Eu dizia que sim, mas por dentro sentia raiva, uma raiva que me corroía e que eu fingia não sentir, porque sentir raiva da própria mãe era pecado. Mas o tempo é cruel. Ele mostra o que a gente tenta negar. Lembro de uma noite em especial, eu tinha 22 anos, estava exausta, voltando de um estágio e com fome. Quando cheguei, encontrei as 2 jantando, rindo, com a mesa cheia. Perguntei se tinham deixado algo para mim, e minha mãe respondeu sem levantar o olhar, você chegou tarde demais. Renata riu. Devia aprender a chegar na hora, Ângela. A vida não espera por ninguém. Naquela noite, chorei escondida no banheiro, com a torneira aberta para disfarçar o som. Foi ali que percebi, dentro daquela casa, eu era apenas o alicerce. Forte, mas invisível. O tempo passou, e eu me mudei. Ainda assim, nunca me livrei delas. Todo mês tinha uma nova ligação, uma nova dívida, uma nova crise. Ângela, seu nome é limpo, precisamos pegar um empréstimo. Eu assinava. Ângela, o menino precisa de um tablet novo. Eu comprava. Ângela, você é tão certinha,
ajuda a gente só mais dessa vez. Eu acreditava. Sempre, só mais uma vez. Foi nessa época que conheci Daniel, na faculdade. Ele tinha um jeito calmo, um olhar atento que parecia enxergar o que ninguém via. Um dia, me esperou na saída e perguntou: por que você fala da sua mãe como se ela fosse sua chefe? Eu ri, desconversando. Ele insistiu: você vive com medo de desapontá-la. Isso não é amor, Ângela. Aquela frase me atingiu como um espelho quebrando. Eu nunca tinha pensado assim. Sempre achei que obedecer, ajudar e me calar eram formas de amor. Mas Daniel estava certo, era medo. Medo de ser esquecida, de ser considerada inútil. Medo de perder o pouco espaço que eu tinha dentro daquela casa que nunca foi um lar. Nos meses seguintes, comecei a olhar tudo com outros olhos. Passei a perceber as pequenas crueldades, as piadas de Renata sobre minha roupa, os suspiros impacientes da minha mãe quando eu falava, os olhares de desprezo quando eu me atrasava por causa do trabalho. Cada gesto era uma lembrança de que, por mais que eu tentasse, eu nunca seria uma delas. E, mesmo assim, eu insistia. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que se fizesse tudo certo, se cumprisse todas as promessas, se provasse meu valor, talvez um dia elas me aceitassem. O que eu não sabia era que a aceitação nunca viria. Que aquela ilusão, cultivada desde a infância, seria destruída de uma forma que eu jamais poderia imaginar. E que, quando isso acontecesse, não seria o fim da minha história, seria o início de quem eu realmente era. O dia da formatura amanheceu com o céu cinzento, e por um momento pensei que aquilo fosse um presságio. Mesmo assim, eu estava feliz. Acordei cedo, coloquei meu vestido azul escuro, aquele que comprei parcelado em 5 vezes, e me olhei no espelho por longos minutos. Pela primeira vez em muito tempo, vi uma mulher inteira refletida ali. Cabelos soltos, olhos firmes e um sorriso que não dependia de ninguém. Eu não queria apenas um diploma naquela noite, eu queria um reconhecimento, uma migalha de orgulho daquelas que eu chamei de família a vida inteira. Enquanto passava batom, o celular vibrou. Era Daniel. Vai dar tudo certo, Ângela. Hoje é o seu dia. Eu respondi sorrindo, tomara que sim. O coração batia forte, não pelo medo do palco, mas pela esperança de olhar da plateia e ver minha mãe e minha irmã lá, sentadas, batendo palmas, sorrindo para mim. O salão de eventos estava lindo. Balões azuis e dourados, flores brancas nas mesas e uma música suave tocando de fundo. Meus colegas estavam radiantes, tirando fotos, rindo, chorando. Eu me deixei contagiar por aquele clima, mesmo com a ausência delas queimando em algum canto da minha alma. Por um instante, esqueci tudo. Me senti leve. Daniel chegou pouco antes da cerimônia começar, trazendo uma pequena caixa. Um presente, ele disse. Dentro havia um pingente em forma de pena. Para você lembrar que não precisa de gaiola para voar. Tentei não chorar. Obrigada, Daniel. Você não imagina o quanto isso significa. Ele apenas sorriu. Quando anunciaram meu nome, minhas mãos tremeram. Subi no palco com o coração acelerado. As luzes me cegavam, e eu mal conseguia enxergar a plateia. Segurei o diploma, respirei fundo e, por instinto, procurei com o olhar aquelas 2 pessoas que eu ainda insistia em querer por perto. Por um segundo, achei que não tivessem vindo. Mas então vi, no fundo do salão, minha mãe e Renata entrando apressadas, como quem faz um favor. Senti o peito aliviar. Depois da cerimônia, me aproximei delas com um sorriso tímido. Vocês vieram, disse. Minha mãe respondeu, seca, quase não deu tempo, o trânsito estava horrível. Renata olhou para o meu vestido e soltou uma risada curta. Bonitinho, simples, mas serve. A vontade de desaparecer me atravessou, mas engoli tudo. Era minha noite, e eu não deixaria que nada estragasse. Durante o jantar, Daniel tentou puxar conversa com as 2, mas foi ignorado. Elas preferiram comentar entre si, cochichando e rindo como adolescentes. Fingi não perceber, enquanto elogiava o buffet e cumprimentava os professores.
O salão inteiro parecia uma celebração, menos a mesa onde minha família estava. Quando chamaram os formandos para o brinde, levantei minha taça e tentei acreditar que aquele seria o início de uma nova fase. Falei algumas palavras curtas. Dedico essa conquista a todos que acreditaram em mim, mesmo nos momentos difíceis. Olhei para minha mãe. Ela mantinha o olhar distante, girando o copo de champanhe como se não estivesse ali. Depois do brinde, o DJ começou a tocar músicas animadas. Minhas amigas me puxaram para dançar, e pela primeira vez naquela noite, ri de verdade. Senti Daniel se aproximar, colocando as mãos em meus ombros. Você está linda, Ângela. Finalmente livre, hein? Eu ri, mas por dentro algo doía. A liberdade, eu sabia, ainda estava longe. Mais tarde, voltei à mesa para procurar as duas. As cadeiras estavam vazias, os pratos empilhados e a garrafa de vinho aberta pela metade. Elas tinham ido embora sem sequer se despedir. O ar saiu do meu peito como um sopro pesado. Fiquei parada ali, observando o salão cheio de gente feliz. De repente, o barulho ao meu redor pareceu distante. Todos tinham alguém, pais, irmãos, amigos. E eu tinha apenas o eco de uma ausência constante. Daniel se aproximou, preocupado. O que houve? Balancei a cabeça. Nada. Só cansei um pouco. Ele me abraçou, e por um instante me permiti chorar em silêncio, escondida entre os ombros dele e a música alta. Quando a festa terminou, caminhei sozinha pela rua, segurando o diploma contra o peito como se fosse um escudo. O vento frio da madrugada cortava o rosto, e eu pensava, será que um dia isso vai parar de doer? Cheguei em casa pouco antes das 3. A casa estava silenciosa, e a lua entrava pela janela da cozinha. Coloquei o diploma sobre a mesa e fiquei olhando para ele por um tempo. Eu havia vencido, mas ninguém parecia notar. Sentei, fechei os olhos e prometi a mim mesma que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais deixaria que o reconhecimento da minha vida dependesse das mãos erradas. Eu só não imaginava que essa promessa seria testada muito antes do que eu esperava. 2 dias depois da formatura, minha mãe me ligou. A voz dela soava mais doce do que o habitual, o que por si só já era suspeito. Ângela, venha aqui em casa tomar um café. A gente precisa conversar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando adivinhar o que havia por trás daquele convite. Ainda assim, aceitei. Parte de mim queria acreditar que talvez, só talvez, ela quisesse se desculpar por ter ido embora da festa sem se despedir. Eu era tolo bastante para esperar um gesto de carinho, e ao mesmo tempo orgulhosa o suficiente para fingir que não esperava nada. No caminho até a casa onde cresci, senti o coração apertado. Fazia meses que não atravessava aquele portão. As mesmas paredes bege, o mesmo cheiro de bolo velho e perfume barato. Quando entrei, vi Renata sentada no sofá, com as pernas cruzadas e o celular na mão. Ela levantou os olhos e sorriu, mas não era um sorriso gentil, era aquele sorriso torto que ela usava antes de provocar. Olha quem resolveu aparecer. A estrela da família. Minha mãe veio da cozinha, enxugando as mãos num pano de prato. Fiz um café. Achei que poderíamos conversar em paz, sem gritos, sem mágoas. Eu assenti, tentando ignorar o tom teatral. Claro, mãe. Eu também quero paz. Na mesa, havia uma bandeja com café, algumas bolachas e um bolo coberto de glacê branco. Reconheci o bolo. Era o mesmo que levei para casa depois da formatura, metade dele, pelo menos. O restante estava ali, exposto, como uma lembrança amarga. Achei que não fosse desperdiçar comida, comentou Renata, rindo. Afinal, você vive dizendo que tudo o que conquista é com esforço. Fiquei calada. Tentei focar na xícara de café, mas as mãos tremiam. Eu trouxe o bolo porque achei que podíamos comemorar juntas, mesmo atrasadas, respondi com calma. Afinal, foi uma vitória minha, mas também de vocês. Eu só queria dividir um momento feliz. Renata bufou. Feliz?
Você sempre faz tudo parecer drama, Ângela. É só uma formatura. Ninguém aqui ganhou na loteria. Renata, por favor, interrompeu minha mãe, mas sem real reprovação na voz. Não precisa exagerar. O silêncio que veio depois foi desconfortável. Tentei mudar de assunto, perguntar do meu sobrinho, mas ele surgiu correndo da sala, chutando um brinquedo pelo chão. Titia Ângela, gritou, e por um segundo, sorri. Ele era a única alma inocente naquele lugar. Ou pelo menos eu acreditava nisso. Quer bolo, amor? Perguntei. Ele olhou para a mãe, que riu. Pode, filho. O bolo é da tia, ela trouxe pra gente. Peguei o prato, cortei um pedaço e me virei para entregar a ele. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Ele olhou para mim com um brilho estranho nos olhos, o mesmo brilho zombeteiro que vi tantas vezes em Renata, e, num gesto impensado, empurrou o prato para o chão. O bolo despencou, espatifando-se em pedaços. O glacê espalhou-se pelo azulejo. Coma do chão, tia Ângela, ele gritou, e riu. O som da risada dele ecoou pela cozinha, seguido pelo riso da mãe, pior, da minha própria mãe. Elas riam. As duas. Como se fosse engraçado, como se aquilo fosse uma cena normal de um almoço de domingo. Senti o corpo gelar. Olhei para elas em silêncio, e o tempo pareceu parar. Minhas mãos tremiam, mas não de raiva, de incredulidade. Eu não consegui dizer nada. Nem um grito, nem uma lágrima. Só fiquei parada, observando o bolo destruído, como se ali estivesse a imagem perfeita de tudo o que vivi com elas, o esforço despedaçado, o carinho pisoteado, o orgulho jogado no chão. Renata cruzou os braços, com aquele sorriso venenoso. Ah, Ângela, não faz essa cara. É só uma brincadeira. A gente sempre te leva a sério demais, sabia? Minha mãe assentiu, com um ar de condescendência. Não leve pro coração, filha. Criança não entende as coisas. Você sempre foi sensível demais. Sensível demais. As palavras soaram como navalhas. Tudo dentro de mim gritava, mas eu continuei quieta. Só respirei fundo, recolhi os pedaços do bolo e os joguei no lixo. O cheiro doce misturou-se ao amargo da humilhação. Eu preciso ir, murmurei. Já vai? Mal chegou, disse minha mãe, fingindo surpresa. Achei que ia ficar para conversar. Não há mais o que conversar. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Quando olhei para trás, vi Renata mexendo no celular e rindo. Minha mãe, com os braços cruzados, olhava pela janela. Ninguém se moveu. Do lado de fora, o vento frio bateu no meu rosto e senti as lágrimas finalmente escaparem. Não de tristeza, mas de algo mais profundo, de exaustão. Era como se todos os anos de submissão estivessem sendo arrancados de minha força. Naquele instante, compreendi que o bolo não era só um bolo. Era um recado. Elas queriam me ver no chão, porque era ali que sempre me mantiveram, e eu, por hábito, nunca me permiti levantar por completo. Mas algo mudou naquele momento. Eu não voltei atrás. Não chorei na frente delas. Não pedi desculpas. Peguei o ônibus de volta para casa em silêncio, segurando firme o diploma dentro da bolsa. Pela primeira vez, ele parecia pesar. Não por ser um papel, mas por tudo o que representava, uma vitória que eu jamais conseguiria compartilhar com quem não sabia o que significava conquistar algo sozinha. Naquela noite, deitada na minha cama, encarei o teto escuro e pensei que talvez o amor que eu procurava nelas não existisse. E se não existia, talvez fosse hora de parar de pedir. Eu ainda não sabia, mas a ferida que elas abriram naquele dia não ficaria exposta por muito tempo. Em breve, viraria cicatriz, uma marca da mulher que eu estava prestes a me tornar. Aquela noite foi longa. Voltei para casa com a alma em pedaços, mas não chorei. Senti um vazio tão grande que as lágrimas pareceram inúteis. Tomei banho, vesti meu pijama e sentei na cama com o celular nas mãos. As mensagens antigas do grupo da família ainda estavam ali,
piadas, cobranças, ironias. Nenhuma palavra de amor, nenhum "estou orgulhosa de você". Apenas um histórico de pequenas feridas disfarçadas de conversas comuns. Eu pensava em tudo o que suportei, anos de esforço, silêncio e desprezo, e, mesmo assim, algo dentro de mim ainda desejava uma explicação. Não um pedido de desculpas, mas pelo menos o reconhecimento de que fui injustiçada. O relógio marcava 23h47 quando o celular vibrou. O nome na tela fez meu estômago gelar: mãe. Abri a mensagem devagar, como quem desarma uma bomba. Era curta, fria, quase administrativa. Optamos por cortar todo o contato. Fique longe para sempre. Li e reli várias vezes. Aquilo não parecia real, optamos. Ela escreveu no plural. Minha mãe. A mulher por quem eu passei a vida tentando agradar, agora me dispensava como quem encerra um contrato. Logo em seguida, outra notificação apareceu. Renata. Ha 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 ha. Finalmente. Que paz. Fiquei parada, com o celular nas mãos, sentindo o coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes do quarto. Eu queria responder, gritar, exigir explicações. Mas o silêncio foi mais pesado do que qualquer palavra. Minutos depois, o grupo da família começou a piscar na tela. Mensagens, áudios, notificações em sequência. Renata escreveu. Mamãe está certa, Ângela. Você sempre foi um peso. Se afasta, vai viver sua vida e nos deixa em paz. Outro áudio veio logo depois, a voz da minha mãe, tensa, mas sem um traço de emoção. Não quero mais confusão. Já chega. Você é ingrata, e eu não quero mais contato. É melhor assim. Aquilo me atravessou. Ingrata. Essa palavra sempre me perseguiu. Eu, que paguei as contas, que resolvi dívidas, que silenciei ofensas. Eu, que nunca exigi nada além de um obrigada. Ingrata. Olhei ao redor e vi o diploma sobre a comoda, o mesmo que eu havia protegido com tanto cuidado na noite da formatura. Peguei-o nas mãos, passei os dedos sobre o meu nome e senti um nó subir pela garganta. Tudo o que conquistei, conquistei sozinha. E, naquele instante, percebi que não devia mais nada a ninguém. Respirei fundo e escrevi uma única mensagem de volta. Removerei meu nome de todos os empréstimos amanhã. Mandei. E, por alguns segundos, o grupo ficou em silêncio. Até que começaram as notificações. Uma atrás da outra. Você não pode fazer isso. O banco tá no seu nome, Ângela. É responsabilidade sua. Pense no seu sobrinho, ele é inocente. Olha o que você vai causar. 100 mensagens. Depois vieram as ligações. 10, 20, 30 chamadas perdidas. O celular vibrava sem parar sobre o colchão. O grupo virou um campo de guerra, com minha mãe chorando por áudio, Renata me chamando de egoísta e uma sequência de insultos que misturavam culpa, desespero e manipulação. Mas eu não respondi. Nem uma palavra. Apenas coloquei o celular no modo silencioso e o deixei na mesa de cabeceira. Fiquei olhando o teto, sentindo o coração desacelerar. O barulho cessou, e no lugar dele veio algo novo, paz. Uma paz estranha, assustadora, mas libertadora. Pela primeira vez em anos, ninguém mandava em mim. Ninguém me culpava, me usava ou me fazia sentir pequena. Era só eu, sozinha, sim, mas livre. Na manhã seguinte, o sol atravessava as cortinas quando me levantei. Tomei café em silêncio, vesti uma roupa simples e fui até o banco. O atendente me olhou com certa curiosidade quando expliquei o que queria. Quero encerrar todos os vínculos e remover meu nome de qualquer responsabilidade que não seja minha. Ele pediu documentos, assinaturas, e quando terminou, empurrou uma folha para mim. Assinei com a mão firme. E naquele instante, senti como se estivesse assinando meu próprio renascimento. Quando saí, o vento frio bateu no meu rosto, e um arrepio percorreu meu corpo. Eu sabia que aquele gesto teria consequências. Elas gritariam,
se revoltariam, tentariam me fazer voltar. Mas não importava. Meu nome, o que restava dele, agora era meu de novo. No caminho de volta para casa, o celular vibrava sem parar no bolso. Eu não olhei. Pela janela do ônibus, o reflexo do vidro mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Tinha olheiras, mas também um brilho novo nos olhos. Não era o brilho de quem venceu. Era o brilho de quem sobreviveu. Quando cheguei em casa, deixei o celular desligado. Sentei à mesa, olhei para o diploma, e pela primeira vez ele não me causou dor. Era meu, e só meu. Fechei os olhos e pensei em tudo o que vivi, em tudo o que perdi. E, no meio daquele silêncio absoluto, percebi que o caos havia terminado, não porque elas se calaram, mas porque eu finalmente aprendi a não responder. Os dias que vieram depois foram de silêncio. Um silêncio denso, diferente de todos os outros que já vivi. Não era o tipo de silêncio que machuca, era o tipo que cura. Aquele que vem quando a gente finalmente para de correr atrás de explicações e aceita que algumas pessoas só sabem amar destruindo o que tocam. Eu não esperava mais ligações, mas, é claro, elas vieram. Mensagens longas, curtas, áudios chorosos, ameaças veladas. Eu as ouvi uma única vez e depois apaguei tudo. A cada toque do celular, o som parecia perder importância. Era como se, pouco a pouco, as vozes que me controlaram a vida inteira se apagassem. O tempo foi passando, e eu aprendi a viver em paz com o vazio. Fiz o que tinha prometido, removi meu nome de todos os empréstimos. O gerente do banco me olhou com curiosidade quando finalizei o último contrato e disse: "Pronto, Dona Ângela, agora não há mais nada que aprenda a ninguém." Eu agradeci e saí do banco sentindo uma leveza que não sabia que existia. Minha mãe tentou o contato por semanas. Às vezes, eram simples "precisamos conversar", outras, insultos disfarçados de arrependimento. "Você me deve respeito", dizia uma das mensagens. "Eu te dei a vida." Eu quase respondi, mas algo dentro de mim impediu. Eu percebi que responder seria voltar ao mesmo ciclo que me aprisionou por anos. Então deixei todas as mensagens sem resposta. Foi a primeira vez que consegui dizer não sem precisar abrir a boca. Soube por conhecidos que Renata começou a enfrentar as consequências das próprias escolhas. Sem o meu nome nos empréstimos, ela teve contas bloqueadas, perdeu o carro e quase foi despejada. Disse a todos que eu era culpada, que a irmã ingrata a havia deixado na miséria. Eu ouvi os boatos, claro. Curitiba é pequena demais para que a dor de uma família tóxica passe despercebida. Mas, pela primeira vez, os comentários não me feriram. Porque, no fundo, eu sabia, a verdade sempre encontra o caminho de volta, mesmo quando é sufocada por mentiras. Minha mãe, por outro lado, adoeceu. O orgulho que sempre a sustentou começou a cobrar seu preço. As pessoas começaram a se afastar, cansadas do mesmo discurso de vítima que ela repetia desde que eu era criança. Renata, sem dinheiro e sem paciência, também se distanciou. Elas, que se uniram contra mim, agora viviam em guerra uma com a outra. Eu poderia ter me vingado, poderia ter aparecido para mostrar como o mundo girou. Mas eu escolhi o silêncio. A vingança, aprendi, é uma armadilha para quem quer continuar presa. Enquanto isso, eu comecei a reconstruir minha vida. Daniel permaneceu ao meu lado em cada passo, discreto, mas constante. Ele nunca me disse o que fazer, apenas me lembrava de que eu era mais forte do que acreditava. Comecei um pequeno negócio de consultoria online, algo simples, mas inteiramente meu. A cada cliente novo, sentia que recuperava um pedaço de mim. Pintei as paredes da minha kitnet, coloquei plantas na varanda e, pela primeira vez, comprei um bolo apenas para mim, de chocolate com cobertura branca. Lembro de ter acendido uma vela no meio da mesa e dito em voz alta: "Hoje é o meu recomeço." Não havia ninguém para ouvir, mas eu mesma bastava. Com o passar dos meses, as feridas começaram a cicatrizar. Não porque o tempo foi bondoso, mas porque eu decidi não tocá-las mais. Aprendi a me perdoar por ter permitido tanto. Entendi que amor não é obediência,
e que família não é sinônimo de eternidade. Certo dia, enquanto trabalhava, recebi uma nova mensagem de Renata. Curta, direta. Precisamos da sua ajuda. Mamãe está doente. Li e senti um aperto no peito. Durante alguns segundos, a velha culpa quis me dominar. O instinto de correr, resolver, consertar. Mas algo dentro de mim sussurrou: não é sua responsabilidade. Respirei fundo, apaguei a mensagem e continuei digitando o meu relatório. Algumas semanas depois, encontrei Daniel no parque. O sol da tarde refletia no lago, e o vento fazia o cabelo dele bagunçar de um jeito que me fez rir. Ele me olhou e perguntou: você ainda pensa nelas? Respondi sem hesitar: penso. Mas agora sem dor. Ele sorriu. Então você finalmente está livre. Naquela noite, voltei para casa e abri o armário onde guardava o diploma. Peguei-o nas mãos, e pela primeira vez, ele não parecia um símbolo de solidão. Era um troféu da minha própria resistência. Coloquei-o na parede da sala, bem à vista. Ele não representava mais o reconhecimento que eu buscava nos outros, representava o que conquistei quando decidi me escolher. No aniversário de 1 ano da formatura, preparei outro bolo. O mesmo sabor daquele que foi jogado no chão. Coloquei-o na mesa, acendi uma vela solitária e fechei os olhos. Pensei em tudo, nas humilhações, nas lágrimas, nas noites em que implorei por afeto. Mas, acima de tudo, pensei em quem eu me tornei depois de tudo isso. Assoprei a vela e disse, baixinho: obrigada por me rejeitarem. Foi assim que eu aprendi a me amar. Desde então, não olho mais para trás. Não porque esqueci, mas porque finalmente entendi. As pessoas que me empurraram para o fundo foram as mesmas que me ensinaram a nadar. A mãe que me silenciou me deu, sem saber, a força da independência. A irmã que me humilhou me mostrou o valor de ser justa. E o menino que jogou meu bolo no chão me ensinou a nunca mais permitir que ninguém toque naquilo que construo com amor. Hoje, vivo em um pequeno apartamento ensolarado, cercada de plantas, livros e paz. Daniel ainda está comigo, e, de vez em quando, brinca dizendo que nunca conheceu alguém tão teimosa quanto eu. E ele está certo. Eu sou teimosa. Teimosa em continuar, em acreditar, em recomeçar. Às vezes, penso que, se algum dia minha mãe me procurasse de verdade, não por necessidade, mas por arrependimento sincero, eu talvez a escutasse. Mas não por culpa. Por compaixão. Porque aprendi que perdoar não é voltar, é se libertar. Fecho os olhos e sinto o vento entrando pela janela. Há um cheiro doce no ar, o cheiro do bolo recém-saído do forno. Sorrio, sirvo um pedaço generoso e provo o sabor. É o mesmo sabor de antes, mas agora é diferente. Agora é meu. E enquanto o sol se põe, penso nas últimas palavras que quero guardar dentro de mim. Eles me tiraram o amor que eu implorava, mas me deram um motivo para me amar sozinha. E foi o suficiente. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!